Será que nós podemos confiar nos livros que estão inseridos no cânon, ou seja, na Bíblia Sagrada? Como saber que esses livros de fato são fidedignos? Quais testes foram utilizados para determinar que esses livros eram canônicos e deveriam estar na Bíblia Sagrada? É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Pelo menos 5 testes eram feitos para determinar que um livro ele era sagrado ou não, que um livro deveria entrar na Bíblia Sagrada, ou seja, no cânon sagrado ou não. O primeiro teste era o teste da apostolicidade, ou seja, esse livro ele foi escrito por um apóstolo. Esse livro ele teve alguém próximo dos apóstolos que escreveu, ou seja, quem escreveu era alguém que estava próximo dos apóstolos. Esse livro ele teve o aval dos apóstolos, então isso é apostolicidade. Esse livro deveria ser escrito por um apóstolo ou por alguém que era ligado aos apóstolos e deveria ter o aval dos apóstolos, a aprovação dos apóstolos. O segundo teste era o teste do conteúdo espiritual, ou seja, esse livro ele era lido em todas as igrejas. Esse livro ele tinha uma mensagem que trazia edificação espiritual para as pessoas. Esse livro, de fato, tinha um conteúdo espiritual, uma mensagem espiritual e não apenas materialista. O terceiro teste era o teste da exatidão doutrinária, ou seja, esse livro era doutrinariamente correto. Os seus escritos, a sua mensagem, ela contradizia os outros livros sagrados ou ela se harmonizava com os outros livros sagrados, ou seja, os livros que já eram considerados sagrados. Se esse livro era harmônico com os demais e esse livro não trazia erros doutrinários, então esse era um ponto a favor da canonicidade desse livro também. O quarto teste é o teste do uso. Esses livros, eles eram universalmente lidos na igreja ou nas igrejas, estudado nas igrejas, pregado nas igrejas. Ele era amplamente citado pelos pais da igreja e isso dava também autenticidade ao livro e demonstrava que ele, de fato, tinha uma importância especial e espiritual para a comunidade cristã. E isso, naturalmente, contava para que ele pudesse, de fato, ser considerado canônico. E o quinto teste era o teste da inspiração divina, ou seja, esse livro, ele dava claras evidências da inspiração divina. Ficava claro para as pessoas que estavam lendo ou que estavam ouvindo esse livro, que de fato ele era inspirado por Deus, que ele não era um livro comum, que ele não era um livro de ficção, que ele não era um livro criado pela imaginação e pela sabedoria humana. Então são esses os 5 testes que eram utilizados para que de fato um livro pudesse ser considerado canônico. Então, quando você pega a Bíblia nas suas mãos, você pode ter toda a certeza e convicção que você tem em suas mãos a palavra de Deus. Não houve nenhum equívoco, não houve nenhum erro na escolha dos livros que deveriam entrar na Bíblia Sagrada. Critérios foram usados para fazer essa escolha e, de fato, houve um estudo intenso sobre esses livros para que, de fato, não se cometesse erros. E, obviamente, nós cremos sim no poder do Espírito Santo. Se o livro é palavra de Deus, jamais, nunca um homem poderia excluí-lo da Bíblia Sagrada. Então só entraram na Bíblia Sagrada porque de fato o Espírito Santo guiou essas pessoas para que escolhessem esses livros. Será que Deus seria fraco e não poderia evitar que um livro sagrado, de fato, não entrasse na Bíblia Sagrada? Ele permitiria que toda a humanidade fosse enganada por tanto tempo? É óbvio que não. Então houve critérios técnicos para definir quais livros deveriam entrar, mas também houve, sem sombra de dúvidas, a atuação sobrenatural de Deus nessa escolha também.